Boa noite, pessoal. Pessoal, ontem fiz um vídeo falando das historinhas do meu vovozinho que falou do diamante e nós caímos no conto, na ilusão dos contos dele e, começamos a catar, a procurar diamantes sem saber onde procurar, qual era o lugar certo. E daí, enquanto eu gravava o vídeo, no final eu falei que eu ia fazer um outro vídeo e também ia postar, mas ontem não deu tempo. Não deu tempo porque enquanto eu editei o vídeo que eu tinha gravado, demorou muito tempo, passou da quase do horário de eu dormir, né? E eu costumo dormir lá pelas 10h30, 11 horas, porque a minha internet está muito lenta e hoje está ainda bastante lenta. Mas hoje eu vou contar a história para vocês, tá certo, gente? Então, nós moramos num lugar e tinha um vizinho nosso que ele era gaúcho. A família dele era grande, tinha vários filhos, todos mais ou menos da idade dos filhos dos nossos pais. Os filhos deles compactuava as mesmas idades nossa, dos meus irmãos mais velho que eu e dos mais novos. Família grande também, né? Então nós ia muito visitar esse vizinho, que ele veio do Rio Grande do Sul, era um gaúcho. Porque eram gente muito querida, eram gente simples, como nós, éramos simples e muito queridos. Tinha o seu Ramílio e a dona Eva, que era o casal, né? Daí tinha uma renca de filho também. Acho que devia ter uns 8 também, igual nós. Nós éramos também mais ou menos 8 irmãos, é. E esse vizinho nosso contou uma história que lá no Rio Grande do Sul aconteceu, que disse que apareceu um comprador de terra na região e estava procurando terra para comprar. E ele encontrou um sitiante lá, um agricultor, que queria vender o sítio dele para ir morar na cidade. Então se conversaram lá e tal e conseguiram entrar em negócios. E o comprador acabou comprando o sítio do outro que queria ir embora para a cidade, né? E esse senhor, que era o dono do sítio, antes de vender o sítio, ele tinha uma área da terra dele que era explorada. Ele trabalhava, fazia lavoura. E tinha uma outra área da terra que não era explorada, né? Porque era de difícil acesso, né? E antigamente era difícil porque todo mundo fazia suas lavouras em serviço, trabalho braçal, né? Então eles escolhiam a melhor área para não dificultar as colheitas, o recolhimento e o plantio, o recolhimento e assim por diante, né? E daí com esse novo comprador, ele olhou a área que o morador anterior plantava, cultivava e achou que era pouco para a família dele. Daí ele foi explorar aquela outra área onde o antigo dono nunca tinha explorado, né? Que esse comprador achou que podia explorar lá também, que podia trabalhar lá. Ele tinha um pouco mais de recurso do que o outro, né? O anterior. E daí ele caminhando por aquela área onde não era explorada, que ainda não era explorada para o plantio, ele achou uma pedra chata não muito grande, e achou na beira de um riacho, onde tinha umas cachoeiras, né? E daí ele olhou aquela pedra, ele estava coberta de folha, mas ele viu que tinha uma marca em cima daquela pedra. Ele arredou as folhas e debaixo das folhas estava escrito na pedra, feito em detalhes, né? Com certeza foi uma ferramenta muito dura, foi feito uma escrita. E a escrita dizia assim:
vire a pedra que está debaixo. E o novo comprador achou aquilo curioso, não é? Isso é. Então deve ter tido outro morador aqui antes do vendedor da terra que me vendeu. E esse outro morador anterior deve ter escondido alguma coisa e estava no fim da vida e escreveu esse negócio aí, vire que está debaixo, para quem encontrasse tirasse o que estava debaixo. E daí o novo comprador virou a pedra. Ali na hora não era muito grande a pedra, virou a pedra e debaixo da pedra tinha umas marcas de carvão. E ele pegou o facão e começou a cavar com a ponta do facão. Foi cavando, foi cavando, foi cavando e tirando o carvão com terra e foi tirando. De repente deu só no carvão e foi tirando o carvão com a mão, carvão de lenha mesmo, né? E foi tirando o carvão e de repente ele sentiu que deu num utensílio lá embaixo. Daí ele cuidou, né, para que não afetasse aquilo que estava abaixo de toda aquela carvoeira. E ele, limpando todo o carvão que tinha, ele notou que tinha uma panela. E a panela não era de ferro, a panela era de barro, com tampa de barro. Só não tinha o arco para segurar a panela, era só a panela com a tampa. Daí ele cavou mais, tirou mais carvão que tinha ao redor daquela panela, tirou com a ponta do facão, porque estava bem socado aquele carvão, até que ele pôde limpar todo ao redor da panela. Daí ele pegou com as mãos assim e puxou a panela para fora. E a tampa estava colada na panela. Colada também, a panela era de barro, a tampa era de barro e estava colada com barro. Daí ele deu uma limpada com o facão naquela junção da tampa com a panela e abriu a panela e dentro da panela tinha muito ouro, gente. Tinha cordões de ouro, tinha braçaletes de ouro, tinha brinco de ouro, tinha moedas de ouro, mas tinha muito ouro, né? Tinha colares de ouro, né? Muitos anéis de ouro, muitos brincos de ouro e muita moeda, porque na antiguidade, há séculos passados, se usava muita moeda de ouro, né? Na época que o Brasil era colônia de Portugal, né? Existia muita moeda de ouro. E esse homem pegou aquela panela, fechou e correu para casa muito feliz da vida por ter encontrado aquela pedra que estava escrito vire a pedra que está debaixo. E por curioso ele virou e viu que tinha uma marca estranha e começou a cavar e achou toda aquela riqueza, todo aquele ouro. Então o nosso vizinho contava essa história e nós ficávamos admirados com isso, tanto nós como os filhos dele. E os dois filhos mais velhos deles sabiam dessa história, né? E daí nós brincava assim entre nós ali, né? Nossa, que bom! Pedra tem bastante aqui nos nossos potreiros, na beira da sanga ali embaixo. Bem que nós podíamos achar uma pedra assim também, escrito, vire que tá debaixo e com muito ouro embaixo e tal, né? Nós brincava assim, fazia aquela conversa entre nós, da minha família com os meninos da família dele, né? E nós virava caçoada. Daí o vizinho nosso, né, dizia assim, é capaz que vai ser assim que vai ter pedra escrita em todas as partes do Brasil. E nós ria, né? Porque era interessante essas coisas, né? E nós ria. Daí a gente conversou ali um tempo, daí ele contou uma outra história também de guardado, que depois, uma outra hora eu vou contar, bem curioso, né? E antigamente, no século XVIII e XIX, tinha muito disso, né? Ainda até hoje, de vez em quando, se fala ainda de gente que encontra essas coisas. E
Daí o meu irmão mais velho convidou nós, ô piazada, vamos para casa? Vamos, porque já está na hora, amanhã tem que levantar cedo para tratar as criação e ir trabalhar. Daí nós fomos todos para casa, né? E eu punhei aquela história do. Eu era muito danado, muito danadinho para aprontar quando eu era piazão. Aí de 12, 13, 14, 15 anos, até 16 anos eu aprontava quando podia. E eu fui com aquela história pra casa, né? Mas não comentei com meus irmãos. Não comentei com o irmão mais velho nem com o mais novo. Ai, desculpe aí, gente. Eu falo força a garganta e a tosse vem por causa da tiroide, né? Ainda não pude fazer tratamento para tiroide. Tô aguardando o momento. Beleza, gente? Então, eu fui para casa pensando naquilo, né? Pensando em aprontar uma também, né? Principalmente pros piá lá do nosso vizinho. Os que eram nossos amigos, eles eram muito amigos nossos, os piá, né? E só que eu não comentei com ninguém, fiquei quieto. E nós tínhamos um potreiro para baixo da casa onde não dava para fazer lavoura, daí meu pai pegou e fechou potreiro, né, para criar porco. E, e passava por baixo de casa uma sanguinha. E essa sanguinha, quanto mais descia para baixo, mais forte ela ficava. E lá embaixo, numa certa altura, dentro do potreiro, tinha uma cachoeira, uma cascata de pedra muito bonita, né? Que até chamava a atenção da gente. E muita pedra. Ali tinha muita pedra. Naquele riacho. Que não dava para fazer nada, era só mesmo para criar porco. Nem criação grande e alta não dava para ter, porque se caísse lá, você quebrava e daí não dava para tirar. Porco dava, porque porco é menor, né? E eu pensei, eu vou pensando comigo, né? Entrei para dentro de casa, deitado, deitamos, todo mundo se deitou para dormir e eu pensando, eu vou achar uma pedra bem do jeito lá embaixo, vou pegar a talhadeira de ferro e vou talhar também lá e vou escrever vire que tá debaixo, né? Vou escrever um pouquinho diferente da história que o nosso vizinho contou, né? Lá o nosso vizinho contou que estava escrito vire a pedra que está debaixo. Mas para diferenciar e não ligar com a história, eu só vou escrever assim, ó, vire que está debaixo. Daí eu pensei, não, mas aí também não fica legal. Tinha que fazer um pouco diferente, né? Para chamar mais atenção. Daí eu pensei assim, eu vou escrever assim, ó, vire que o ouro está debaixo. Daí fiquei com essa ideia firme, fixa. É isso que eu vou fazer. Daí no outro dia a gente foi trabalhar na parte da manhã, tratamos a bicharada, tomamos um café, fomos para a roça trabalhar. Daí eu pensei, vou fazer isso de meio-dia. Que de meio-dia eles estão descansando, né, escutando rádio, escutando música, e eu vou pegar as ferramentas escondidas e vou lá para baixo na cachoeira, perto da cachoeira, eu vou achar uma pedra bem no jeito e vou escrever. Por que que eu pensei de fazer isso? Porque os filhos mais velhos do vizinho, eles iam muito caçar dentro do nosso potreiro de estilingue. E numa dessas, se eles fossem caçar, no dia que eles fossem caçar de estilingue, eles iriam achar pedra. E eu sempre tive boa caligrafia, boa letra, né? E também um espírito de arte, de artista. Eu peguei a talhadeira de cortar ferro e uma marretinha bem levezinha, né, de 2 quilos, que é própria para cortar pedra, cortar ferro, né? E desci, disfarçando, fui indo, e enquanto os outros ficavam descansando para de tarde voltar para o batente, eu desci lá, procurei, achei uma pedra também chata, mas grande. Era grande e pesada, mas achei. Daí eu peguei e risquei primeiro com a talhadeira, né, o letreiro. Não fiz letreiro muito grande, fiz os letreiros mais ou menos desse tamanho assim, ó. E peguei a talhadeira e batendo com a marreta.
e escrevi bem bonitinho, fiz bem bonito. Vire que o ouro está debaixo. E daí peguei bastante folharada seca que tinha debaixo das árvores, que era tinha mato, né, no potreiro. Peguei bastante folharada e um pouco de terra e joguei por cima, né? A terra para segurar as folhas, né, para o vento não tirar e nem a chuva tirar. E deixei, voltei para casa só pensando naquilo. E pensava comigo assim, quero ver quem que vai cair nessa. Podia ser até meu irmão que caísse, podia ter caído nessa, né? Ou um solteirão que trabalhava lá para nós, que parava lá em casa, né? Dormia no nosso galpão, no nosso paió, mas ele trabalhava para nós. Um dos dois, ou os filhos dos vizinhos vão achar. Vão achar. E lembrando da história lá que o seu Ramílio contou, eles vão achar que é verdade, que pode ser também uma coisa assim, né? E, e deixei. Até por um certo tempo esqueci daquilo. Esqueci daquilo. Mas passados uns 3 meses, mais ou menos, eu me lembrei. Disse assim, nossa, eu fiz aquela arte lá e nunca mais fui lá para ver o que que deu. Se alguém achou ou não achou. Passou uns 3 meses. Daí eu desci lá. Daí eu desci lá. E, e fui direto no local onde eu tinha feito a arte, a malandragem, e a pedra tinha sido removida. E tinha sido cavocado debaixo da pedra também. Mas eu ria tanto, daí eu pensei assim comigo, agora eu tinha que saber quem foi que fez isso. Foi gente aqui de casa ou foi gente lá da casa do seu Ramílio? Fiquei pensando, mas eu pensei assim, não, mas uma hora eu descubro. Fiquei quieto. Não falei nada para ninguém, fiquei bem quietinho. Mas uma hora eu descubro quem foi. Passado mais uns meses, um dia o filho do seu Ramílio mais velho contando e dava risada. Ele contava e dava risada. Vocês sabiam, piazada? Falando para nós, né? Vocês sabiam, piazada, que lá no potreiro de vocês eu achei uma pedra também que estava escrita na pedra, vire que o ouro tá debaixo? E nós viremos, e eu e o fulano de tal, que era o irmão dele também, que era já um rapazinho, né? Rapazote. E eu e o fulano de tal lá viramos a pedra e cavocamos e não tinha nada, só tinha barra e minhoca. Daí eu caía na risada, eu não me aguentava, eu caía na risada, mas fiquei quieto, não contei para eles que fui eu que fiz, porque senão eu podia até apanhar deles. Porque eu acho que deu trabalho e muita força, muito esforço para eles virarem a pedra, porque a pedra era grande. Mas a pedra tinha sido virada e tinha sido cavucada. Daí nós voltamos para casa, meu irmão olhou para mim e disse assim: Ah, Valdir, não me diga que foi você que fez aquilo. Daí eu dizia: Eu não, eu não. É, mas e como é que estava escrito com talhadeira? Quem tem talhadeira aqui é só nós. Porque dá para perceber, né, que foi escrito com talhadeira. Faz um, faz um tipo um baixo relevo, né? Cava na pedra. E o meu irmão daí me incomodou até que eu contei. Daí eu disse para ele, só que antes de eu contar, eu disse pro meu irmão, digo, olha, você não vai contar para ninguém que fui eu? Daí ele, não, não, não conto, não conto. Daí eu contei, não, fui eu que fiz, já faz tempo que eu fiz. E agora que eles descobriram, e agora esses dias que eu fui lá e vi que eles tinham virado mesmo. Daí meu irmão dava risada também. Dava risada porque meu irmão também gostava de aprontar, né? Uma vez ele e mais o filho do vizinho aprontaram por um solteirão que morava para baixo, bem para baixo do nosso sítio. Que uma hora eu vou contar a história para vocês verem o que, que eles aprontaram pro miserável do solteirão. E então é assim, né, gente? A gente quando é criança, adolescente, a gente tem fantasia, né? E gosta de fazer sacanagem. Eu gostava de fazer sacanagem e fazia muito sacanagem. Quando eu podia, eu fazia sacanagem assim, malandragem desse tipo, assim, até com o meu pai. Porque uma vez o meu pai mandou eu fazer uma sacanagem e quem caiu no golpe foi o meu pai.
E depois ele falava comigo e dava risada. Ele dava risada. Também vou contar essa história um dia, para vocês verem como é que é as coisas, né? Então, certos tipos de brincadeira, o próprio pai incentivava, né? Porque antigamente era assim, né? Não tinha outra coisa no interior para se distrair, para se divertir. Então era um fazer sacanagem pro outro. Às vezes até vizinho mesmo fazendo sacanagem pro outro vizinho. Molecada, rapazes, piazões, fazendo sacanagem uns para os outros, né? E assim passava a vida. E a amizade ficava cada vez mais forte, né? Mais gostosa de ser amigos, porque virava tudo em risada, tudo em gozação. Beleza, gente? Então, era essa história que eu ia contar ontem, mas não deu tempo ontem. E hoje vai demorar, porque já deu 20 minutos. Até eu editar demora porque a internet está lenta. Eu vou ter que dormir quase meia-noite hoje. Beleza, gente? Mas deixe seus comentários aqui embaixo se vocês gostaram da história. Eu ainda tenho outras para contar nesse estilo. Deixe seus comentários aqui embaixo. Deixe seu joinha. E se por acaso você passar por aqui neste vídeo e não for inscrito no meu canal, se inscreva. Eu preciso urgentemente chegar aos 1000 inscritos para que eu possa começar a ter monetização do meu canal, e eu tô precisando porque eu tô gastando muito com doença, tá bom, gente? Beleza? Fico muito grato com vocês. Agradeço se vocês se inscreverem no meu canal para mim chegar logo aos 1000 inscritos, ok? Um abração no coração de vocês e também um beijão no coração de cada um. Fui, tchau, mas eu volto de novo com mais histórias assim para vocês se divertirem, beleza?